Quem crer que a palavra de Deus não somente contém a verdade, mas como também é a própria verdade, ela é a verdade. Digam amém e amém. Glória a Deus. Eu quero aqui hoje trazer a você uma mensagem que venha abrir a tua mente, uma mensagem de alerta, de advertência quanto aos falsos profetas, quanto ao engano satânico, espíritos demoníacos dentro dos templos, espíritos de adivinhação trazendo para você aquilo que muitas das vezes você procura realmente. Satanás, ele sabe. Pessoas hoje, eles deixam escapar com seus próprios lábios, eles dizem: eu quero uma palavra de conforto, eu quero uma palavra, uma revelação, eu quero que o pastor diga, que revele algo da minha vida. Satanás, ele sabe, ele ouve, ele está aí ao derredor procurando a quem deve orar. Então, no momento que você busca essas coisas, não está satisfeito com a palavra de Deus, e você busca novas revelações, e aí Satanás já arma todo um esquema dentro dos templos e usa os seus servos que se passam por servos de Deus para fazer acreditar, para fazer com que as pessoas deem crédito à mentira. Sabe por quê? Porque não se apegam com amor à verdade escrita da palavra de Deus. Não querem ter comunhão com Deus pela palavra. Deus, ele quer falar contigo através da sua palavra escrita, através da Bíblia Sagrada. E muitas das vezes você não quer. Você quer buscar, você quer coisa fácil, como foi Saul. Saul também, ele se viu acuado. Ele se viu acuado, ele estava com muito medo, ele chegou ao ponto de tremer de tanto medo, e teve um certo tempo que os filisteus se ajuntaram para guerrear contra Israel. Saul não sabia o que fazer mais, aliás, ele sabia o que fazer, mas não fazia, que era recorrer a Deus, que era pedir perdão de Deus, que era para reconhecer o grande erro que ele tinha cometido. Saul foi desobediente a Deus e estava sofrendo castigo, como muitos ainda hoje, e ao recorrer a Deus ele não fez, ele recorreu a quê? Ao engano. A Bíblia diz que ele recorreu a uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, como também nos dias de hoje. Saul, naquele tempo, a Bíblia diz, olha só como diz lá em 1 Samuel, capítulo 28, e o versículo 5 em diante. Quando Saul viu o acampamento dos filisteus, ficou com medo e seu coração começou a tremer muito. Às vezes é assim, a pessoa ele está ali enfermo, ele está desempregado, ele está com problema, ele recorre, ele quer a qualquer custo, né? Um milagre a qualquer custo, uma cura a qualquer custo. E Deus, ele não trabalha dessa forma. Então Saul se desesperou e fez o quê? Embora Saul consultasse a Deus, ou embora Saul consultasse o Senhor não lhe respondia, nem em sonhos, nem pelo Urim, nem por meio dos profetas. Por fim, Saul disse aos seus servos: procure uma mulher que invoque espíritos para que eu vá consultá-la. Seus servos lhe disseram: em Endor há uma mulher que invoca espíritos. Assim Saul se disfarçou, vestido roupas diferentes, e foi com 2 dos seus homens falar com a mulher à noite. Ele lhe disse: por favor, revele para mim o futuro, invocando espíritos, e faça subir aquele que eu lhe indicar. Olha só, revele. Ele foi lá querendo que ela revelasse para ele. Hoje é a mesma coisa. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que Satanás, a presença daquele que viola a lei, se deve à atuação de Satanás com toda obra poderosa, com sinais e milagres e mentirosos, com todo engano injusto para os que estão a caminho da destruição. Então, você deve estar ou esteve no caminho da destruição, mas hoje, através dessa palavra, eu te digo com toda certeza, pois Deus falou ao teu coração por meio da palavra dele, que você precisa sair desse engano. Em uma certa vez, uma jovem, isso é real, fato real, aconteceu realmente, eu conheço a história. Uma certa jovem entrou no templo, num grandioso templo, para pregar uma mensagem, e essa mensagem que ela pregava, ela foi conduzida pelo espírito imundo no meio da pregação, e saiu do púlpito e se direcionou à mulher que estava na plateia. Estava sentada e foi lá, olhou para essa mulher. Essa mulher,
ela não estava bem na presença de Deus. Essa mulher se dizia serva de Deus, muitos anos, né, na igreja, era da igreja, mas toda a igreja sabia o comportamento dela. Ela não estava se comportando bem. Ela não tinha aquela confiança de falar com Deus. Ela não estava agradando a Deus, essa mulher. Uma mulher criadora de contendas e outras coisas mais. Eu também até conhecia. Conheço, aliás. E essa pregadora saiu do púlpito, se dirigiu até essa mulher e disse para ela, sabe o que ela disse? Olha, Deus, Ele manda te dizer que tu és uma bênção. Tu tens passado por isso, por aquilo outro, mas Deus manda te dizer que Ele está te levantando. E você é uma mulher de oração. Que você é uma mulher usada por Ele. Que você é isso, que você é aquilo. Isso são elogios. O Espírito Santo não é mentiroso. O Espírito Santo jamais vai usar alguém para trazer elogios para uma pessoa que não está agradando a Deus, que está em desobediência. Então, nesse momento, você já sabe. Então, é fácil de conhecer. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 em diante, que Paulo ali, o apóstolo Paulo, ele advertiu naquele tempo a igreja, ele alertou a igreja hoje da mesma forma, né? Ele disse, sabe o que ele diz? Não fiquem admirados. O apóstolo Paulo disse, não é de admirar, ele queria dizer, sabe o quê? E nos dias de hoje também, vocês não fiquem admirados com essas coisas, pois Satanás, ele tem o poder de se transformar em anjo de luz, ou seja, ele quer se passar por anjo de luz, mas ele não é. Então ele tem o poder de se transformar em anjo de luz e fazer com que o seu servo se passe por servo de Deus. Ó. Então é nesse momento, muitos estão aí se passando por servo de Deus e trazendo mensagens doces, agradáveis aos ouvidos, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo também disse, haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas havendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, vão querer se cercar de mestres conforme os seus desejos. Então hoje você vê os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos pastores trazendo mensagens docinhas, mensagens doces e suaves aos ouvidos, e eles ali, esses que ouvem essas mensagens de engano, né, eles vão lá e recompensam esses falsos, como fazia essa adivinhadora, né, capítulo 16 do livro de Atos capítulo 16, e o versículo 26, né, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Olha só essa jovem seguindo ali, dias e dias, atormentando ali, falando, né, adivinhando as coisas. E Paulo trabalhando, né, juntamente com Lucas ali, Timóteo, né. E assim eles iam, né, e ela ia adivinhando e dizendo. Então a Bíblia diz que ela saiu ao encontro possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Mas você acha também que essa mulher ela não recebia também pelo seu trabalho? Com certeza que sim. Ela adivinhava, dava lucro aos seus senhores e ela também recebia parte dela. Assim nos dias de hoje, nos templos aí, você vê os enganadores, né, os falsos profetas, trazendo profecias falsas, e adivinhando, aliás, falando aquilo que realmente tem acontecido, que está acontecendo na tua vida, mas não é de Deus, espírito de adivinhação, e eles são recompensados por isso, por essas coisas, eles são recompensados por aquelas pessoas, e as pessoas choram, e as pessoas até glorificam, dão glória a Deus, diante dos espíritos imundos, espírito de adivinhação, espíritos enganadores, ensinamentos de demônios. Aliás, falando em ensinamento, né, coisa que pouco se vê, onde você vê esse tipo de algazarra, esse tipo de presepada, esse tipo de desordem, essa desordem completa, total, que não era para ter nos tempos, pois a Bíblia faz uma advertência que nós temos que ter ordem e decência, né? A necessidade de ordem no culto. Olha o que se diz, ó. A gente olhar, precisamos ter percepção espiritual e discernir se isso é de Deus ou se não é.
Dificilmente você vê uma igreja que queira aplicar o estudo de 1 Coríntios 14. Sabe por quê? Porque em 1 Coríntios 14 tem uma ordem estabelecida no culto. Ordem essa que não estão cumprindo mais. Aí começa aquela falatória. Não. O que edifica com isso? O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo, quando ele se move, quando ele se manifesta, rios de água viva vai fluir. O Espírito Santo, quando se manifesta, é para trazer algo, para beneficiar, como já tenho dito em outros áudios. Algo que for útil. Se não traz edificação, então não é correto. Vira uma bagunça, uma desordem e descumpre. Sabe por quê? 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, ou seja, o dom profético, o dom de profetizar, de proferir o anúncio da palavra de Deus. Se preocupe sempre em ouvir o profeta que profere o que está escrito na Bíblia. Quando alguém se achegar até você e bater na tua porta e não traz o anúncio do evangelho, não receba na tua casa. Se não trouxer doutrina, se só trouxer presepada, fizer aquele ajuntamento, aquele monte de gente dentro da tua casa para fazer baderna, zoada e pulo e grito, e línguas onde ninguém são beneficiadas, onde não são traduzidas, não receba na tua casa, porque isso não é de Deus, isso não convém dos santos. Essa ordem não foi dada por Deus. Quem gosta disso é o diabo. Ele que está sendo beneficiado, porque está tendo um grande crescimento aí. Ele tem tirado muita gente dentro da igreja com engano. Então, continuando aqui, diz, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação. Aquele outra língua. E ainda outro, interpretação. Ou seja, língua para serem interpretadas, não para serem lançadas ao vento. Lava sube. Não é isso. Você que está fazendo isso, você deve parar. E você que está ouvindo, não siga essas pessoas. Siga o verdadeiro, que é Jesus. Amém? Então ela deve ser interpretada, olha só. E ainda outra interpretação, né? Seja tudo feito para a edificação. Seja tudo feito para a edificação. Guarda isso no teu coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração para não pecar contra Deus. Amém? Tudo seja feito para edificação. Quando você vê algo acontecendo dentro dos templos que não edifica, não creia. Mesmo que você seja beneficiado com uma cura, com um milagre, mas nem toda cura, nem todo milagre tem a aprovação de Deus, porque Satanás ele está operando com prodígios, curas e milagres. E sabe quem permite isso? É Deus. Deus permite a operação do erro. Deus está permitindo com a influência enganadora, os iluda, de modo que creia na mentira. Mas você precisa crer somente na palavra de Deus. A palavra de Deus. Que você seja liberto desse mal. Você busque a Deus de uma maneira correta, de uma maneira magnífica, de uma maneira especial, porque Deus ele tem muito para te dar através da sua palavra, através do seu Espírito. Amém. Que Deus os abençoe. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir.